Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Essa canção sempre me marca, de a gente saber que, apesar de muitas ditas verdades, que nós chamamos aí de relativismo, tudo é relativo, a verdade do Senhor, ela vai sempre reinar. A palavra do Senhor é a verdade, porque Ele é a própria verdade. Como Jesus, quando estava orando pelos seus discípulos, ele orou em João 17:17, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E hoje nós temos a alegria de começar mais uma série e somos muito gratos a Deus porque tudo que vamos fazer aqui, nós queremos sempre nos firmar na palavra de Deus. E essa série em Tito, não sei se já está ali já para vocês, Tito, Doutrina Prática para a Igreja. Essa é uma série que eu estou muito empolgado para pregar, vou pregar os primeiros sermões, depois o pastor Timóteo assume aí, espero que ele faça muito melhor do que eu, porque eu também amo Tito, mas porque Paulo está escrevendo aqui, nós chamamos essa carta de epístola pastoral, porque ela tem um tom bem pastoral, mas acima de tudo, Paulo ele coloca aqui uma epístola muito prática. Muitas vezes nós pensamos assim, Paulo está escrevendo para Tito, diretamente para ele. Diferente do que Paulo escreve para Timóteo, em 1 e 2 Timóteo, Paulo está escrevendo diretrizes, ordens, exortações para Timóteo, encorajando ele, dando ordens para Timóteo. Aqui, ao que nos parece nessa carta, Paulo está mais autorizando Tito a fazer algumas coisas do que propriamente falando para Tito. A gente vai ver aqui que Tito tem um desafio muito grande. Vou colocar aqui para a gente ver o contexto histórico. Antes de a gente ver aqui, eu quero dar um contexto geral para vocês. Geralmente, quando nós decidimos resolver algo importante, você e eu, quando nós decidimos resolver algo importante, a gente quer ir logo direto ao assunto, né? Resolver as coisas, porque fica, dependendo do que seja, você fica nervoso, dependendo do que seja, você fica ansioso para resolver logo o que tem que resolver. Paulo aqui, ele tem algumas coisas para resolver ali nas igrejas daquela ilha de Creta, nós vamos já ver um pouco mais para se situar, mas ele não enrola muito ao que ele quer tratar, porém, ele coloca como base algumas coisas que ele acha importante para que Tito lembre. E nós vamos ver hoje, na introdução aqui, o que Paulo vai falar para Tito é sobre a importância da pregação do evangelho genuíno. Paulo ele vai dar muitas ordens nessa carta, como eu falei. Ele vai dar muitas autorizações e direcionamentos para Tito em doutrinas muito importantes, como, por exemplo, a ordenação de líderes para a igreja. É uma coisa que é muito importante, Paulo ele trata nessa carta logo no começo. Vai ser na próxima semana, nós já vamos ver sobre a ordenação, sobre características de líderes, de pastores, para liderar a igreja. E Paulo, ele depois que começa essa introdução, é a mensagem que nós vamos ver hoje, ele já começa um assunto importante. E tem outros assuntos mais importantes também que ele trata, não que um seja melhor do que o outro, mas assuntos importantes para a vida da igreja. Ele não enrola muito, como nós dizemos aqui no Ceará, mas também ele não vai direto ao assunto. Ele faz uma base para o que ele vai dizer, e é o que nós vamos ver hoje. O que importa não é só o que ele vai tratar. Ele não coloca só o que ele vai tratar, mas o porquê, por causa de quem e baseado em que ele vai tratar. Por que Paulo está tratando essas coisas? Por causa de quem Paulo está tratando essas coisas? E baseado em quê? Qual é a base que Paulo traz para tratar todas essas coisas para a igreja? Paulo ele faz aqui um contexto muito interessante que nós vamos aprender aqui sobre o evangelho hoje. Os 4 primeiros versículos, Paulo prepara o terreno para argumentar os assuntos importantes que ele deseja tratar aqui. E nós vamos ver hoje Tito, de capítulo 1, versículos 1 ao 4.
Aqui é o mapa, digamos assim, daquela região onde está a Creta, que é o lugar onde Tito está. A Creta é uma ilha, uma ilhazinha pequena, não sei se você está vendo ela ali embaixo. Aqui, Creta fica ao sul da Grécia, né? Aqui, ó. Mas aqui também tem ela menorzinha. Não sei se eu consegui passar. Passei. Ok, tá aqui, ó. Essa aqui é a ilha em si. Paulo, ele passa nessa ilha, provavelmente ali, entre a sua primeira prisão e a sua última, né? A sua segunda prisão em Roma. A gente vê quando Paulo fala que ele passa lá em Creta, lá em Atos capítulo 27, os versículos 7 ao 21, a gente vai ver que Paulo passou lá em Creta. E a gente vai ver que ele ficou um tempo ali. Ele estava preso já, mas ficou um tempo ali naquela ilha, e provavelmente nesse tempo ele plantou algumas igrejas. Ele começou alguns trabalhos missionários, e pelo que a gente vê, não deu tempo de treinar pastores, e agora ele está mandando Tito para lá. Nesse tempo, em que nós não sabemos quanto tempo foi, Paulo pregou o evangelho ali. Isso é uma coisa já muito interessante. Paulo não perdeu a oportunidade. E pelo tempo que ele passou naquela ilha, ele pregou o evangelho e já começou ali a igreja. Com a sua partida para a prisão em Roma, ele agora manda Tito, a fim de estabelecer algumas demandas que surgiram na igreja. Em especial, o treinamento e ordenação de presbíteros ou pastores, correções de algumas possíveis heresias, que nós vamos ver também, que estavam surgindo no meio daqueles novos irmãos. A carta de Tito é uma carta de autorização que Paulo dá a Tito para a implementação de algumas correções na igreja e também início de algumas outras coisas que já deveriam ter começado. Por exemplo, ter pastores ali. E Tito vai instalar em Creta, não é só em uma igreja aqui, provavelmente eram várias igrejas, que é uma ilha, como nós estamos vendo aqui. Isso aí já é algo mais recente, tá? Coloquei só o tamanhozinho da ilha para vocês verem aí como é que é essa ilha. É só uma linhazinha e Paulo pregou ali o evangelho e ficou ali algumas igrejas. Indo para frente. Nós vamos ver agora a carta. Eu queria que vocês abrissem comigo. Em Tito, capítulo 1. Nós vamos ler apenas os versículos 1 até o 4. Hoje nós vamos fazer uma introdução aqui de alguns assuntos importantes sobre o Evangelho e a pregação do Evangelho genuíno. A palavra de Deus diz assim, Tito capítulo 1, versículos 1 até o 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com você. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, antes de tudo. Assim como nós cantamos aqui, a Sua palavra é a verdade e a Sua verdade vai sempre reinar. Nós queremos, Senhor Deus, que essa palavra seja pregada e também obedecida. Começar de mim, ó Deus, me ajude a entender as verdades do Evangelho, entender as verdades do Senhor e praticar. Que nós sejamos não somente ouvintes da palavra, mas praticantes, como Tiago diz. Que o Senhor nos ajude, Pai, a preparar os nossos corações, livrar de todas as preocupações lá fora, para que possamos fazer a Tua vontade, obedecendo e praticando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Interessante aqui, irmãos, a primeira coisa que nós vamos ver é que eu estava falando no começo, e fiz um panorama para vocês do contexto. Paulo, ele vai mostrar que antes de ele tratar assuntos que são importantes para a igreja, esses assuntos ele precisam ter a base correta. Porque se nós começarmos a tratar as coisas da igreja, a igreja mesmo como povo de Deus, de maneira fora do evangelho, nós caímos em um grande risco de sermos legalistas, né? E Paulo aqui, a gente vai ver inclusive em outros lugares que Paulo escreve, Romanos, por exemplo, Paulo ele bate muito contra o legalismo. Gálatas também, Paulo bate muito contra o legalismo. Então a gente vê algumas
algumas coisas que acontecem hoje, inclusive na igreja, muitas doutrinas erradas surgindo. Por quê? Porque a igreja, em alguns momentos, não está sendo baseada no que a palavra de Deus diz. Qualquer coisa que nós fazemos, a parte do evangelho, a parte da palavra de Deus, nós caímos numa linha muito perigosa chamada legalismo. E se nós começarmos a fazer as coisas do jeito que nós achamos que é legal para nós, ou boa para nós, e nós fugirmos também das escrituras, nós temos um grande perigo de ir para outro lado, que é o liberalismo. Ou nós caímos no legalismo e querer impor coisas sobre a igreja, sobre os irmãos, que a Bíblia não impõe, ou eu libero tudo e aí eu me torno um liberal, né? Não, Deus quer que eu seja feliz mesmo, então eu vou fazer o que eu quero. E nós temos que ter um grande cuidado para não sermos liberais e nem legalistas. Nós queremos ser bíblicos, como a nossa igreja diz. Nós não queremos ser bíblicos apenas de placa. Nós queremos ser bíblicos de prática. E Paulo, então, aqui no comecinho, ele não vai logo no assunto direto. Ele não faz também uma coisa que ele geralmente faz nas outras cartas. O que Paulo geralmente começa nas outras cartas? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a fulano de tal, né? Aqui Paulo coloca a base que é o evangelho. Isso é algo muito importante para nós, porque se nós que somos uma igreja nova, né, digamos assim, temos menos de 5 anos de existência, e nós começarmos a fazer as coisas da maneira que nós queremos, nós vamos fugir da Bíblia. Nós queremos sempre tomar decisões, fazer com que a igreja caminhe baseado no que a palavra de Deus diz. E Paulo coloca como base o evangelho. Tito, tudo que eu vou falar aqui, primeiro de tudo, tem uma autoridade. E Paulo começa mostrando aqui a autoridade. A primeira coisa nós vemos a autoridade por trás dessa carta. O versículo 2, Paulo coloca aqui primeiro no versículo 1 e 2, né? Mostrando que ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos para o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Primeira coisa que Paulo faz essa introdução aqui mostrando quem ele é, certo? Ele diz aqui, Paulo se identifica como aquele que é o remetente da carta. Isso é claro que aqui é Paulo escrevendo. E aí ele coloca algumas características dele. Primeiro, Paulo é o quê? Servo de Deus. Paulo não se identifica com alguém que tem autoridade. Essa palavrinha para servo aqui é uma palavra doulos no grego, que é a mesma palavra para escravo. Então Paulo está literalmente se identificando aqui como escravo de Deus. Paulo coloca algo que ele está mostrando aqui para os irmãos. Não sou eu, não é minha autoridade que está falando. A autoridade por trás do que eu vou escrever aqui é a autoridade dada por Deus. Eu sou escravo, eu sou servo de Deus. Antes de ele se identificar como qualquer outra coisa, ele coloca depois a sua função ou a sua ordenação, que é apóstolo. Ele não coloca antes, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo e servo de Deus. Não. Até porque não faria diferença aqui, porque nós saberíamos que ele era um servo de Jesus Cristo e ao mesmo tempo também escravo de Deus. Não fazia diferença, mas ele coloca na ordem de escravo, de servo, e depois ele coloca a sua função como um apóstolo de Jesus Cristo. O que isso aqui nos mostra? Primeiro que ele se identifica como alguém que não é a autoridade máxima ali. Ele coloca alguém como autoridade máxima e esse alguém é Deus, o dono da igreja. E depois ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. O ministério de Paulo não é algo que ele achou ali na esquina. Tem um bocado de apóstolo aí, né? Apóstolo fake, né? Isso é a realidade. Então a gente vê que Paulo não achou esse apostolado dele, chegou ali na Praça do Eusébio e comprou o apostolado dele. Aqui foi Jesus, o próprio Jesus, que outorgou Paulo para ser um apóstolo. Qualquer apóstolo no dia de hoje aí, você pode descartar que esses homens aí não têm as suas características bíblicas para ser apóstolo. E uma coisa mais importante ainda, os apóstolos não faziam questão de ser apóstolo. Eles não falavam isso com orgulho. Eles falavam isso como identificação. Eles queriam dizer assim, nós somos apóstolos, ou enviado de Jesus Cristo. Apóstolo hoje é alguém que está em outro patamar, né? A igreja está ali embaixo e a cadeira do apóstolo ali atrás e o apóstolo entra e sai com segurança da igreja, né? O apóstolo Paulo treme na cova, né? Como diz o outro quando vê essas coisas. O que Paulo está nos mostrando aqui?
com essas duas características. Primeiro, de servo de Deus, escravo de Deus, e depois como apóstolo de Cristo. Primeiro, Paulo, como escravo de Deus, ele é alguém submisso. Um escravo, ele é o quê? Ele faz a vontade do Senhor. E Paulo está mostrando submissão a alguém. Ele está mostrando ali que a sua submissão é a Deus, o dono da igreja. E quando ele se identifica como apóstolo de Cristo, ele mostra que ele tem uma autoridade, mas essa autoridade não é dele. O que Jesus Cristo disse lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, na grande comissão? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando Paulo está dizendo aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele está se identificando, ele está mostrando a autoridade com que eu vou falar. O que eu vou falar não é minha. A autoridade com que eu vou falar é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem autoridade sobre todo o mundo e sobre todos. E esse Jesus, ele se identifica como o cabeça da igreja. Então, o que eu vou falar a respeito da igreja, eu falo na autoridade de Jesus. Não é porque eu sou Paulo, né, plantador de igreja. A autoridade é de Jesus. Então, essas duas palavras são muito importantes. Paulo está mostrando aí que ele é escravo de Deus, é submisso, servo de Deus, e também ele tem a autoridade dada por Jesus Cristo. E ele continua, para promover a fé. O objetivo de Paulo é único, tem um único objetivo, promover e espalhar aquilo que ele recebeu, a fé em Deus. E ali ele vai espalhar essa fé no meio de quem? Essa fé vai ser eficiente para quem? Deus, Paulo deixa muito claro aqui, que é dos eleitos de Deus. Aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que são escolhidos de Deus, a fé vai fazer efeito para eles. Isso é uma coisa que nos conforta na pregação do Evangelho. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho e queremos efeito, né? Que a coisa aconteça, que as pessoas se convertam e tudo. Paulo está dizendo aqui, ó, o papel nosso é pregar o Evangelho. Os eleitos de Deus, eles vão crer nessa fé. Eles vão receber a fé. Isso é importante para nós. Nós temos um único papel que é o mesmo do apóstolo Paulo, promover a fé, espalhar a fé, levar a fé, que é, e aí ele deixa muito claro, isso aqui é algo que está relacionado, que é dos eleitos de Deus. A fé em Jesus Cristo, só os eleitos vão responder em salvação. Isso é claro no Evangelho, e Paulo aqui mais uma vez deixa isso muito claro. E ele continua, e o pleno conhecimento da verdade. Ora, se ele está promovendo a fé, e os eleitos vão receber essa fé, eles vão receber a Cristo como Salvador, a consequência disso é clara. A consequência disso é que eles vão chegar ao conhecimento da verdade. Como nós cantamos aqui, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E Jesus orou pelos discípulos em relação a isso. Ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os eleitos de Deus, aqueles que são servos de Deus, eles vão crescer em conhecimento. O Evangelho vai fazer com que eles cresçam em conhecimento. E aí tem uma palavra muito importante nesse versículo também, que ele diz assim, segundo a piedade. Ou essa palavra segundo dia é de acordo com a piedade. O que isso quer dizer? Qual é essa palavra piedade aqui quer dizer? Geralmente, essa palavra piedade, quando nós olhamos, ela está muito relacionada com algo prático. Com algo que eu pratico. Aquilo que eu aprendi, o conhecimento que eu obtive, isso vai se tornar prático. De acordo com a prática, que ele está dizendo aqui. E o pleno conhecimento da verdade que os eleitos vão chegar de acordo com a prática daquilo que eles estão aprendendo. Eles vão ser piedosos, eles vão praticar aquilo que eles estão aprendendo. É uma sequência muito lógica que Paulo traz aqui para o começo daquilo que ele quer falar. Então, o que nós vemos por trás dessa carta é que, primeiro de tudo, há uma autoridade lá que não é Paulo. E essa autoridade a gente vê no versículo 2, quando Paulo chega no versículo 2, aqui depois de ele fazer essa introdução, ele diz assim, escrevo na esperança de vida eterna. Essa palavrinha esperança é muito interessante. Ela, no Novo Testamento, essa palavra aparece 55 vezes no Novo Testamento. De 55 vezes, Paulo usa, sabe quantas vezes? Alguém chuta? Quantas vezes Paulo chuta? Vai lá. Quantas vezes Paulo diz? Paulo não está jogando bola, né, para chutar, né? Então, perdão. Quantas vezes Paulo diz? Alguém dá mais? 50? 44 vezes.
Das 55 vezes no Novo Testamento, Paulo fala da esperança na vida eterna, e a palavra mesmo correlata 44 vezes. Então é um assunto muito constante nos escritos de Paulo. E Paulo ele coloca aqui, primeiro, que a esperança é o que baseia o ministério dele e a vida de todo crente. Porque, digamos, se nós não tivermos esperança de que aquilo que nós acreditamos é verdade, vai valer de quê? A nossa fé. Vai valer de quê o que nós estamos vivendo? Se nós não tivermos esperança de que logo mais, quando tudo isso aqui passar, ou nós partirmos para estar com Cristo, ou o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, se nós não tivermos essa esperança, o que adianta a nossa fé? Paulo já escreveu sobre isso, né, em algum lugar. Alguém lembra? 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 19. Essa fé, como eu coloquei aqui, essa fé está além do presente. A fé que Paulo escreve aqui, ela é uma fé que está além do presente. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos pessoas mais infelizes deste mundo. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está falando aqui sobre, inclusive, a ressurreição, um assunto que nós já tratamos aqui, né? E Paulo, ele diz assim, se a sua esperança ela está limitada só ao que você está vendo aqui, nós somos as pessoas mais infelizes. Aqui, essa tradução aqui, ela está ainda pegando leve, porque a palavra mesmo é miseráveis. Nós somos os mais miseráveis desse mundo. Nós temos que viver uma vida de esperança, e essa esperança é além do presente. Como Paulo vai mostrar depois, ele diz aqui, na esperança de vida eterna. Esperança não é somente em qualquer coisa. Eu não estou esperando somente que vai acontecer amanhã. A esperança é além daqui. Paulo ele coloca como base, mais uma vez aqui, a esperança de vida eterna. Esperança além do que eu estou vendo aqui. E depois, a certeza. Ele diz assim, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Não foi qualquer pessoa que prometeu isso aqui. Que essa esperança, de fato, ela vai se cumprir um dia. Foi o Deus. E esse Deus que Paulo está colocando aqui é um Deus que não pode mentir. A gente vai ver que essa introdução aqui é muito importante para o restante da carta. O que está acontecendo na igreja, essa introdução aqui vai ser muito importante do que Paulo está falando para ti. Mas, por enquanto, para nós não precipitarmos o que vamos falar, né, pastor? O mais importante é saber que a esperança que temos é uma esperança certa. É uma esperança além daqui. É uma esperança de que Deus não pode mentir, prometeu. A base para a pregação genuína do Evangelho é, primeiro de tudo, essa carta aqui Paulo mostra, ela tem uma autoridade por trás dessa carta. E essa carta, que a autoridade que Deus, que é Jesus e Deus, né, que ele coloca aqui, as duas pessoas da Trindade, depois ele vai incluir também a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. A autoridade por trás dessa carta é o próprio Deus. E esse Deus, ele não pode mentir. É o que Paulo está dizendo aqui, a certeza que nós temos dessa esperança. E aí nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é que, se no primeiro nós vemos que há uma autoridade por trás dessa carta, logo Paulo tinha uma segurança na sua pregação. A segurança da pregação de Paulo. Ele continua, aqui no capítulo 3, Paulo ele diz assim, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Interessante que Paulo, Deus não apenas ficou na promessa, né? Paulo vai mostrar aqui que Deus não apenas ficou na promessa. Antes, ele cumpriu em Cristo o que prometeu. Paulo ele coloca aqui que nós temos uma esperança futura, mas a pregação dele é baseada em algo que Deus já cumpriu. Por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez. A base da pregação de Paulo, Paulo está seguro nessa promessa cumprida. Por quê? Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios. Não sei se dá para ver bem aí. 1 Coríntios,
capítulo 1, versículos 22 ao 24, quando Paulo está falando sobre a sua pregação, ele diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. A base da pregação de Paulo aqui, o que ele está dizendo, quando ele começa aqui no versículo 3, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Qual é a pregação que foi confiada para Paulo? A pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É o que Jesus fez. Paulo ele não pregava outra coisa além do que Jesus fez. Por que isso é importante para nós, mais uma vez? O que nós temos visto hoje aí, irmãos, me perdoe se eu estou sendo redundante aqui, o que nós temos visto hoje nas igrejas aí com pregações que não têm base bíblica não é brincadeira, certo? O que nós temos visto de pessoas prometendo o que Deus não prometeu e dizendo o que Deus não disse, não é brincadeira, não é pouco. Nós precisamos ter por base, a base do Evangelho, a base da pregação do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele prometeu algumas coisas na sua palavra, prometeu. Mas as promessas de Jesus não estão primariamente ligadas a esse mundo. Nós podemos desfrutar de muitas bênçãos de Deus nesse mundo. Nós podemos desfrutar da alegria, da certeza, do consolo de Deus no momento das dificuldades, de bênçãos imerecidas que Deus nos dá, muito além da salvação, que já é uma bênção imerecida, como o pastor já falou no momento da ceia. Nós podemos desfrutar de muitas bênçãos de Deus. Mas o que tem se prometido hoje nessas igrejas aí, principalmente igrejas neopentecostais, não é brincadeira. Jesus é usado como moeda de troca. Jesus, você dá isso para Jesus, Jesus te dá isso de volta, e sempre bênçãos materiais. Nunca bênçãos espirituais. Paulo aqui, mais uma vez, coloca a base da pregação do Evangelho é a pessoa de Jesus. E aí ele diz que tanto para gregos quanto para judeus, gentios, aquele que são um povo que era fora da aliança, digamos assim, que somos nós, somos gentios, não somos judeus, quanto também para os próprios judeus. A pregação do Evangelho ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus porque ela vai fazer o efeito necessário de salvar aqueles que são os eleitos de Deus. Se você refletir na sua vida, se você já confiou em Jesus como seu Salvador, você sabe que por você mesmo você não buscaria a Deus. Você sabe que por você mesmo você não queria viver uma vida para Deus. Isso é uma prova de que a palavra de Deus faz o efeito necessário na vida dos seus filhos. A palavra de Deus vai fazer o efeito necessário quando se pregada corretamente. Pessoas que estão sendo enganadas nas igrejas, muitas delas, infelizmente, acordarão um dia na eternidade e não estarão do lado de Deus, porque o evangelho pregado para elas não foi o evangelho de Cristo. Isso é muito perigoso. Então Paulo continua. Ele mostra aqui que a palavra, o que ele prega, não é algo que ele inventou. Não é uma palavra que Paulo aprendeu ali na esquina e soltou para o povo. Não é algo que ele foi lá como eu já vi, foi lá em Israel, pegou uma areia lá do deserto, uma águazinha do Rio Jordão e alguma coisa e vendeu por R$1.000. Paulo não faz isso. Paulo está pregando o evangelho. Paulo está pregando a pessoa de Jesus. A base da pregação do evangelho genuíno é a pessoa de Jesus. Se você tirar Jesus, nada vai fazer efeito na pregação do evangelho. Nós precisamos inovar o evangelho, né? Precisamos aí fazer uma atualização da Bíblia, como já disse um certo pregador. Essa frase é totalmente do diabo, irmãos. Jesus não precisa de atualizar sua palavra não, tá bom? A gente precisa somente pregar o evangelho. Hoje mesmo, eu já tive uma conversa, uma discussão com um rapaz da nossa família, que ele disse, mas o que Jesus estava falando na época que ele estava falando sobre proibir mulheres de ser pastoras, proibirem mulheres de ser isso e aquilo, era na época dele. E isso é uma coisa da cabeça deles, porque a palavra de Deus não dá base para dizer que nós precisamos atualizar a palavra. Não precisa.
A palavra de Deus precisa ser pregada do jeito que ela é. Hoje se tem também, me perdoe mais uma vez, mas eu vou tocar em assuntos difíceis. Tem também uma dificuldade na igreja de dizer que a igreja precisa ser inclusiva em alguns outros assuntos. A igreja é inclusiva quando ela prega o evangelho corretamente. O evangelho pregado corretamente, ele vai saber tratar pecados de maneira correta. Certo? Muitas pessoas tratam dizendo que a igreja é uma igreja que exclui, né, alguns pecados. A igreja não é para excluir pecado. A igreja é para tratar pecado. Se você está vivendo uma vida de pecado, se você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, venha para cá. Mas saiba que aqui ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Nós vamos abraçar você, nós queremos te encorajar, queremos caminhar com você, mas você vai ouvir o que é pecado. E você vai ouvir que há esperança para qualquer tipo de pecado em Jesus. Somente em Jesus. Eu não consigo mudar ninguém. O pastor Timóteo também não muda ninguém. O Bruno também não muda ninguém. Você não muda ninguém. Nada que você faça para ser inclusivo na igreja muda ninguém. O único até hoje que muda alguém é o evangelho pregado. E o evangelho verdadeiro por meio de Jesus. Paulo não inventou nada para pregar o evangelho. Ele só pregou aquilo que Jesus disse ser verdade. As ordens futuras de Paulo, elas têm uma base. Ela tem uma base e essa base, mais uma vez, não é uma autoridade de Paulo, não é uma autoridade de Tito, não é uma autoridade de Pedro. A base da pregação das ordens de Paulo, que ele vai dar daqui a pouco, é o evangelho genuíno pregado. É Jesus Cristo. O que a gente vê aqui é que as ordens futuras, elas têm uma base passada. Você não precisa pregar nada novo. Pregue as velhas coisas. Tem uma música do Eduardo Mano que ele diz assim: eu quero falar das velhas verdades, porque as novas às vezes sou estranho demais. E é pura verdade. Nós precisamos falar das velhas verdades. Nós precisamos falar das verdades eternas, como ele diz. As boas novas que não perdem o frescor. Precisamos olhar aqui para o exemplo do apóstolo Paulo. Só o apóstolo Paulo. O homem que nas escrituras plantou mais igreja e talvez evangelizou e falou do evangelho para mais pessoas nas escrituras. E Paulo não está se baseando na autoridade dele. Ele se volta para o que Jesus fez e quem Jesus é. E aí agora nós entramos no terceiro ponto aqui, e nós vemos que Salvador não é a cidade, eu esqueci de colocar ali o Salvador, que é Jesus, Deus, como base. O Salvador aqui, ele é a base da pregação do Evangelho de Paulo. Aqui às vezes a gente passa por cima desse texto e não percebemos uma coisa muito interessante, até como nós temos estudado aqui no nosso curso de Crenças Essenciais. Esse texto, ele mostra algo muito interessante para nós. A divindade de Jesus. Olha o que Paulo diz aí, ó. Versículo 4. Não, versículo 3b, perdão, a parte B. Depois que ele falou da pregação, dada por ordem de Deus, nosso Salvador. Ele coloca aqui Deus como nosso Salvador. Veja o versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. No 3 ele se referiu a Jesus como Deus, nosso Salvador, e agora ele mostra aqui que Jesus, de fato, é o Salvador. Algumas pessoas às vezes falam que Jesus não era Deus, né? Jesus era apenas um profeta. Tem que lidar com esses textos aqui. E aqui Paulo está dizendo claramente que Jesus é Deus e Jesus é o Salvador. A base que Paulo coloca aqui para a gente ver Deus, Jesus como Salvador primeiro ele diz assim, por ordem de. A pregação de Paulo, que ele diz, a pregação que me foi dada por ordem de, ou seja, da parte de Deus. A pregação de Paulo, ela tem uma fonte direta, e essa fonte direta é Deus. Mais uma vez, voltando aqui, o que eu já falei, Paulo não inventou nada. Por ordem, a pregação que me foi dada por ordem de Deus.
E aí ele continua mostrando que Jesus, de fato, é o Salvador. E depois ele continua ainda, diz, o versículo 4, perdão, continuando na parte B, ele diz assim, ó, versículo 4, que a graça e a paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, Deus primeiro ele fala, Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com vocês. Paulo, mais uma vez aqui, mostra que há uma base para a pregação do Evangelho. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Deus é a fonte de toda autoridade. Jesus é o Deus Salvador. E aí a gente vê que duas pessoas da Trindade estão envolvidas diretamente. Paulo, aqui, nesse texto específico, ele não vai falar do Espírito Santo, mas a gente vai ver mais na frente que ele vai também envolver o Espírito Santo na carta. Então a gente vê que no processo da pregação de Paulo, a Trindade ela está envolvida. E depois a gente vê que Paulo ele fala com uma autoridade que lhe foi outorgada. Não é autoridade apenas, como nós vimos no começo, que é dele. Ele começa mostrando essa autoridade e termina mostrando também que a autoridade é uma autoridade que veio de alguém. Novamente, irmãos, a gente precisa entender que a igreja de Deus, ela tem que funcionar da maneira de Deus. No momento em que vocês, se alguma vez vocês verem que nós estamos tomando decisões, se acontecer alguma vez, e não está baseada nas Escrituras, vocês precisam nos ajudar a crescer. Vocês precisam nos exortar que nós estamos, seja nós como pastores ou vocês como irmãos. Nós precisamos ajudar a igreja a crescer da maneira de Deus. Eu não posso dizer que o Anderson tem que fazer algo porque eu gosto, ou porque eu quero que ele faça. Mas eu tenho que dizer que ele tem que fazer porque Deus diz. Se ele estiver errando alguma coisa, ele precisa de ajuda, assim como eu preciso de ajuda. E essa base para fazer qualquer coisa para a igreja precisa vir da fonte correta. E essa fonte correta é o dono da igreja. Caminhando aqui para a conclusão, nós vemos hoje muitos pregadores falarem diversas coisas que soam um absurdo, né? Muitas vezes. Aqui nós temos um apóstolo, alguém que esteve diretamente com o Senhor Jesus, que foi encontrado pelo Senhor Jesus, que teve a sua vida salva em um encontro com o Senhor Jesus, e temos um pastor, que já é parte do ministério desse apóstolo. Ele se refere a Tito como filho amado. Então, certamente aqui Paulo já tinha uma certa intimidade com Tito. Ele amava a Tito como filho. Nós temos aqui esses dois. E o interessante aqui é que tanto o apóstolo como o pastor, eles tinham autoridade. Porém, eles colocam essa autoridade debaixo da autoridade do Supremo Pastor. Eles não usurpam essa autoridade para fazer o que querem. Tito mostra uma humildade no momento em que está ali naquela cidade, naquela ilha de Creta, em buscar ajuda ou se permitir ser ensinado por Paulo. Porque Tito poderia muito bem estar ali, não, vai dar certo aqui, viu, apóstolo Paulo? Pode deixar aqui que eu desenrolo. Mas não. Tito ele está se colocando sob a autoridade de Paulo. Paulo agora está ensinando Tito. E ao mesmo tempo, Paulo ensina para Tito que ele podia muito bem ensinar o que ele sabia. E Paulo humildemente mostra para Tito que a autoridade dele está submissa a outra autoridade. A autoridade maior daquele que o chamou, Jesus Cristo. Ele é escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo mostra, muito interessante aqui essa humildade de Paulo. Ele mostra para nós um exemplo de que muitas vezes, mesmo, estou falando agora como pastor, nós como pastores muitas vezes queremos ter uma autoridade que Deus não nos dá. E nós precisamos lutar com isso porque nós somos seres humanos. Temos que reconhecer isso. Talvez seja só eu, né, pastor? De lutar com isso, de querer tratar a igreja às vezes como eu quero. Mas eu preciso me voltar para cá e saber que alguém é a autoridade maior do que eu.
e ser humilde, de fazer aquilo que a Bíblia diz. E vocês também não são menores do que nós, como pastores. Vocês são igrejas. Quando se tratar de igreja, nós precisamos voltar para cá sempre. Queremos sempre nos basear naquilo que o cabeça da igreja diz, naquilo que o dono da igreja fala. Isso é muito importante para nós. Em todas as decisões, sejam elas menores ou maiores, vamos tentar o máximo possível caminhar perto daquele que é a autoridade maior. Algumas aplicações para nós caminharmos aqui para frente. Primeira coisa que nós precisamos entender ou pelo menos nos perguntar onde está a nossa esperança enquanto vivemos a vida da igreja? Enquanto você está vivendo aqui como igreja, não no prédio aqui, mas como igreja, na vida comum, onde é que está a sua esperança? Isso é importante porque diz muito a respeito do tipo de igreja que você deseja fazer parte. Se eu tenho esperança no lugar correto, se eu tenho a esperança correta, eu vou buscar viver a vida da igreja de uma maneira correta. A minha esperança, seja ela presente ou futura, vai dizer muito do tipo de igreja que eu quero viver. E não somente viver, mas do tipo de igreja que eu quero ser. Todos nós temos a obrigação de ser igreja. Não é uma opção de ser igreja. E ser igreja não é só você fazer parte da membresia dessa igreja, não. Isso é uma parte. Mas ser igreja é você fazer parte da vida da igreja, participativamente do corpo da igreja. Se eu tenho a esperança correta, se eu vivo com a esperança correta, eu vou viver a vida da igreja de maneira correta. Segunda pergunta que nós precisamos nos fazer é: qual é a nossa base quando falamos de Cristo? Quando você, ou se você não tem falado, e você, depois dessa pregação, vai começar a falar, eu espero, do Evangelho, qual é a sua base para falar do Evangelho? Nós nos embasamos nossa pregação mais ou somente em filosofias e argumentações, ou estamos confiando que Deus alcançará os eleitos pelo poder do Evangelho? Não é proibido de você usar algumas argumentações na pregação do Evangelho, tá certo? Não estou dizendo isso. Mas o que embasa a nossa pregação do Evangelho? É somente isso? Ou mais isso do que o Evangelho? Paulo ele está nos mostrando aqui que nós precisamos pregar o Evangelho e confiar que esse Evangelho vai fazer o efeito naqueles eleitos de Deus. Romanos 1,16, Paulo ele diz também, escrevendo lá aos Romanos, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder, não é um poder. Os eleitos de Deus, os salvos, vão ser alcançados pela pregação do Evangelho. É o poder, só tem um poder, só tem um caminho, só tem um meio de os eleitos chegarem ao conhecimento da salvação. É pela pregação do Evangelho. Isso é importante nós sabermos. O Evangelho é o poder de Deus e nós devemos confiar nesse poder, insistir, pregar, orando para que Deus, o Salvador, por meio do Espírito Santo, convença pecadores e chame-os a viver de acordo com a sua vontade. Aí Paulo, quando está finalizando lá a sua carta a Timóteo, Paulo ele faz um pedido do fundo do coração. Ele diz assim para Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo faz aqui um dos últimos pedidos a Timóteo. Eu peço a você com insistência, prega a palavra. Aqui é o mesmo pedido que eu faço para vocês. Pregue a palavra. Nós precisamos pregar o evangelho genuíno. Qualquer doutrina da igreja, qualquer doutrina que nós vamos fazer, se ela estiver longe do evangelho, é um perigo. Mas quando nós pregamos a palavra, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, nós podemos confiar que ele vai fazer o efeito dele. Nós podemos confiar que Deus ele vai trazer
o efeito que Ele mesmo quer. Ele mesmo vai quebrar os corações que Ele quer salvar. O nosso papel, como servos de Deus, é pregar o evangelho genuíno, verdadeiro de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a pregar de fato, de verdade, o evangelho genuíno. Se você não tem pregado ou está distante de pregar esse evangelho, eu encorajo você a pregar o evangelho. As oportunidades que lhe aparecem, prega o evangelho. E ao mesmo tempo, se você não conhece esse evangelho, se tudo isso aqui para você não faz sentido nenhum, se o que eu falei aqui para você é algo que não está sendo vivido na sua vida, se você não tem confiado inteiramente a sua vida no evangelho, hoje é um momento importante para você, tá certo? Não tem nada mais importante na sua vida do que a decisão de viver para Cristo. A sua eternidade está em jogo nesse momento. Não é só qualquer coisa que vai acontecer amanhã, é a eternidade, o restante dos tempos que você não pode contar. Você pode estar com Cristo, se você entender o evangelho, se você quer viver para Cristo, você se dobra diante dele, decide seguir a ele, confia nele para crescer, ou você pode simplesmente querer seguir o seu caminho e viver uma eternidade longe de Deus no inferno. Minha oração é que, se você ainda não conhece o evangelho, se você ainda não ouviu, ou se essa foi a primeira vez que você está entendendo o evangelho genuíno, você nos procure no final do culto para nós conversarmos mais um pouco. Podemos falar um pouco mais para você sobre como você pode viver a sua eternidade ao lado do grande Deus, com essa esperança maravilhosa que só os salvos têm. Não é uma esperança que eu dou, eu não tenho esse poder, não é uma salvação que nós podemos dar, mas somente por meio de Jesus. Deus possa aplicar a sua palavra no coração de vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse resumo dessa introdução da carta de Tito. Esperamos que as próximas pregações sejam de fato bem proveitosas para a vida da igreja. Eu oro para que nesse momento, se tem alguém aqui, Senhor, que não te conhece, está vivendo longe do Senhor, que o Senhor possa quebrar esses corações. Salve, Senhor Deus, aqui os seus filhos, aqueles que o Senhor quer salvar. Nós possamos nos alegrar com pessoas se rendendo a Ti, possamos cada vez mais chegar ao conhecimento da verdade e que vejamos vidas crescendo em conhecimento e relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo e por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.